A artilharia russa dizima outro tanque Abrams na zona de operação militar especial. Artilheiros russos do agrupamento de forças Trans e Centro da Rússia destruíram outro tanque de batalha Abrams de fabricação norte-americana perto de Avdiivka, disse o Ministério da Defesa da Rússia. Os Estados Unidos concordaram em enviar tanques Abrams para a Ucrânia em janeiro de 2023, após meses de pressão diplomática de Kiev, que insistiu que essas máquinas eram vitais para virar a maré contra a Rússia. O veículo foi destruído por um projeto Krasnapol, um projeto de artilharia de alta pressão de água laser, disparado de um obuseiro MS-TAR-S. Uma equipe de operadores de drones lançou um veículo aéreo não tripulado Orlan 30 para ajudar na mira. Militares da equipe de artilharia autopropulsada 2S-19 MS-TAR-S usaram munição Krasnapol de alta pressão para destruir um tanque M1 Abrams de fabricação norte-americana das Forças Armadas Ucranianas na direção de Avdiivka, declarou o Ministério da Defesa da Rússia. A badalada máquina norte-americana ficou presa na lama, se tornando uma presa fácil para artilheiros que tentavam rastreá-la há algum tempo. O tanque caçamos por um tempo e finalmente o encontramos. Nós o encontramos porque ele não era adequado para nossas estradas. Ele ficou preso na lama, simplesmente afundou, disse o comandante de uma unidade de artilharia com o codinome Vozmoy VIII. Ele acrescentou que a tripulação ucraniana foi completamente dizimada. Eles não tiveram tempo para reagir, eles estavam derrapando para a esquerda e para a direita. O tanque Abrams não conseguiu porque essas máquinas não são adequadas para essas estradas, concluiu. A artilharia russa desempenhou uma ampla gama de tarefas na zona de operação militar especial desde os primeiros dias, incluindo a erradicação de pessoal e equipamento inimigo, bem como guerra de contrabateria e dizimação de oficiais e postos de comando ucranianos. As autoridades russas alertaram repetidamente que o fornecimento de armas para Kiev é apenas alimento do conflito, sem chance de afetar o curso final da operação militar especial. Rússia e Brasil preparam uma expedição científica em torno da Antártica, com países do BRICS. A Rússia e o Brasil vão organizar uma expedição científica de circunnavegação da Antártica, com uma equipe internacional de cientistas de outros países do BRICS fazendo a viagem no navio Akademik Treznikov no outono europeu, disse o diretor do Instituto de Pesquisas do Ártico e da Antártica russo, Alexander Makarov. No outono, primavera no Brasil, se iniciará uma expedição russo-brasileira de circunnavegação da Antártica. O navio russo partirá para a costa da América do Sul em outubro, com o início de expedição previsto para novembro. Esse é um projeto de grande dimensão, reunindo cientistas de 8 países membros do BRICS, disse Makarov. O diretor do Instituto não descartou que, junto com o Brasil, seja possível organizar um projeto similar no Ártico, no navio resistente ao gelo Severne Polius, pelo norte em português. A plataforma Severne Polius, que não tem análogos no mundo, foi construída no estaleiro de Admiral Tesker Verf, em São Petersburgo, lançado na água em 2022. O objetivo da nova plataforma científica resistente ao gelo é proporcionar um reduto móvel e confiável para os cientistas que trabalham no Ártico. Além disso, a embarcação inclui um moderno laboratório, instalações de comunicação e uma área de pouso para helicópteros Mi-8 e Mi-38. O navio tem 83,1 metros de comprimento, 22,5 de boca e um deslocamento de cerca de 10.400 toneladas. Os Estados Unidos podem acabar derrotados em caso de vários conflitos simultâneos, alerta a Comissão de Defesa. Os Estados Unidos podem ficar sem recursos e sem capacidade de ação em caso de múltiplos conflitos com adversários, afirmou a Comissão de Defesa Nacional do Congresso norte-americano em relatório divulgado nesta segunda-feira, 29 de setembro de 2024. A comissão, que recebeu apoio administrativo e analítico do think tank Rand Corporation, foi encarregada de examinar e fazer recomendações com base na estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentam as ameaças mais graves e desafiadoras desde o final da Segunda Guerra Mundial, podem
em pouco tempo ser envolvidos em uma guerra em múltiplos cenários com adversários de igual ou quase igual poder, e poderiam perder, disse o think tank em declaração sobre o relatório da comissão. O relatório afirma que as Forças Armadas dos Estados Unidos carecem tanto das capacidades quanto dos recursos necessários para dissuadir e prevalecer combate. O estudo destacou que a China e a Rússia estão fundindo força militar, diplomática e industrial para expandir seu poder global a fim de avançar e coagir vizinhos na região. O relatório afirma que a China continua a ser o principal desafio para os interesses dos Estados Unidos. Sua ameaça militar só faz aumentar. As conclusões apontam que os Estados Unidos precisam adotar uma abordagem integrada e semelhante para enfrentar a China e a Rússia. O relatório delineou ainda que a Rússia pretende ultrapassar a disposição dos países ocidentais e apoiar a Ucrânia e buscar um resultado favorável para o conflito, observando que se a Rússia conseguisse controlar a Ucrânia, suas fronteiras com a OTAN se expandiriam do Ártico até o Mar Negro, demandando ainda mais investimentos da OTAN. O Congresso dos Estados Unidos deveria aprovar um projeto de lei de crédito suplementar para iniciar um investimento plurianual na base industrial e na inovação e segurança nacional. Segundo o relatório, entre as opções recomendadas para melhorar a prontidão militar dos Estados Unidos estão o aumento de satélites especiais, veículos subaquáticos, um significativo impulso na presença avançada na Europa Oriental. Há uma grande falta de gente. A Rússia está avançando muito rapidamente, diz o oficial ucraniano. De acordo com a fonte da mídia ucraniana, os soldados ucranianos na direção de Krasnoarmeysk são insuficientes, ao passo que os russos têm melhor equipamento. As tropas ucranianas na direção de Krasnoarmeysk, na República Popular de Donetsk, estão com falta catastrófica de homens, equipamentos e munição, disse o militar da 31ª Brigada Mecanizada separada das Forças Armadas da Ucrânia em sua parte do fronte. No início da segunda-feira, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia admitiu novamente que a situação estava mais tensa próxima à região de Krasnoarmeysk, controlada por Kiev. O oficial Vladimir Zelensky e Alexander Sirski, subcomandante-chefe das tropas ucranianas, declararam repetidamente que a situação nessa direção é extremamente tensa para as tropas ucranianas. A situação é muito difícil. Há uma grande falta de gente, restam muito poucos de nós que podem ir para as posições. Eu tenho 3 pessoas em minha companhia. Outros também têm 3 ou 4 cada. Além disso, não há nenhum equipamento. Também temos pouquíssimos projéteis. O inimigo tem muito mais, disse a revista ucraniana Focus. Segundo o militar, as Forças Armadas Russas estão avançando muito rapidamente. Especialista, capacidade mortal e tecnológica tornam os caças russos conhecidos em todo o mundo. Quando se trata da família de aeronaves militares Sukhoi, vemos capacidade mortal e tecnologia combinados com produtividade, robustez e capacidade de manutenção em uma espécie de equilíbrio entre essas características, disse Karen Waitkowski, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Para o mundo, desde a Segunda Guerra Mundial e provavelmente antes, um avião de guerra Su é um caça super rápido, manobrável e capaz, pilotado por pilotos ousados que capturou a imaginação de pessoas que amam a competição no ar, disse ela. À medida que o escritório de projeto Sukhoi da Rússia completa 85 anos, parece que a engenharia e a ciência ainda impulsionam os seus caças, que são especialmente conhecidos pelo uso total de tecnologia de informação moderna, software e inteligência artificial, destacou Kai Wachkowski, se referindo às versões de 4ª e 5ª geração da aeronave. Segundo ela, as aeronaves de combate Su estão carregando seu peso na operação militar especial russa na Ucrânia, onde o espaço de batalha está repleto do novo mundo de tecnologias baseadas em drones amplamente baratas e rapidamente adaptáveis para ataque e defesa. Na segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin estendeu os parabéns e enfatizou a excelente contribuição da organização para o desenvolvimento da indústria, a aviação doméstica, bem como o fortalecimento da capacidade de defesa e segurança nacional do país. O jornal destaca alto nível de preparação da Rússia, alertando forças ucranianas para semanas difíceis. Militares russos demonstraram alto nível de preparação no Teatro de Operações Ucranianas, escreve a revista polonesa Miss Polska. Os soldados russos estão se mostrando como guerreiros corajosos, as unidades russas estão demonstrando um nível de preparação cada vez mais alto, e a interação de diferentes tipos de tropas na linha de frente está se tornando cada vez mais coerente, diz o artigo. Destaque-se que o exército russo conduz de modo consistente uma operação ofensiva, tendo vantagem em recursos humanos, equipamento e aviação. O autor do artigo também observa que os combatentes são conduzidos de acordo com as regras da arte militar. O exército ucraniano terá semanas difíceis pela frente, concluiu a publicação. O Ministério da Defesa da Rússia relatou no domingo, 28 de setembro de 2024, que as perdas totais das tropas ucranianas em um dia foram de até
1.930 soldados, 4 tanques e outros veículos blindados de combate, 2 veículos de lançamento múltiplo de foguetes e 23 peças de artilharia de campanha e morteiros. Anteriormente, o Major-General Leon Komornik, ex-vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Polônia, alertou que o seu país não seria capaz de enfrentar as forças russas em caso de um possível conflito, duvidando que a OTAN viria em auxílio de seus aliados. Estados Unidos reforça a presença militar no Indo-Pacífico para conter agressões da China com bases na Coreia do Sul, Japão e Filipinas. Em resposta à crescente beligerância da China em torno de Taiwan e as ameaças contra o Japão, os Estados Unidos intensificam suas ações militares na região com envio de caça F-22 para a base aérea de Kadena, no Japão, e novas bases militares nas Filipinas, ampliando significativamente a cooperação com aliados regionais. Os Estados Unidos estão reforçando sua presença militar no Indo-Pacífico em resposta ao aumento das tensões com a China, particularmente em torno de Taiwan e Japão. Recentemente, a Força Aérea dos Estados Unidos deslocou caças F-22 Raptors para a base aérea de Kadena, no Japão, em uma clara demonstração de força e de compromisso com a segurança regional. A cooperação com aliados regionais, como a Coreia do Sul e o Japão, também tem sido intensificada. No entanto, a parceria mais significativa recentemente é com as Filipinas, onde o governo do presidente Ferdinand Marcos Júnior está trabalhando estreitamente com os Estados Unidos para estabelecer novas bases militares. O comandante Indo-Pacífico dos Estados Unidos é a maior. O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos é a maior e mais antiga unidade de combate unificada das Forças Armadas dos Estados Unidos, responsável por uma área que cobre aproximadamente 52% da superfície terrestre, desde a costa oeste dos Estados Unidos até a fronteira marítima, leste da Índia, do Ártico até a Antártica, com 375 mil militares. O comando inclui componentes do Exército, fuzileiros navais, marinha e Força Aérea dos Estados Unidos, além das forças americanas no Japão e na Coreia. A sede do comando está localizada em Camp Smith, no Havaí. No Alasca, os Estados Unidos mantêm radares significativos, sites de mísseis de longo alcance e bases aéreas que suportam operações de combate no noroeste do Pacífico, estende-se até a cadeia das ilhas Aleutianas. Em Guam, localizada a cerca de 2.751 km a sudoeste de Taiwan, é um posto estratégico vital com a base naval Guam e a base aérea Andersen. A base naval Guam possui instalações para suportadores da Marinha dos Estados Unidos, submarinos da Frota do Pacífico, além de ser um local de armazenamento e manutenção de munições. Os Estados Unidos mantêm uma presença significativa no Japão desde 1957, com quase 50 mil militares. A 7ª Frota dos Estados Unidos está baseada em Otsuka, enquanto a terceira Força Expedicionária de Fuzileiros Navais está em Okinawa. Bases aéreas importantes incluem Misawa e Kadena, onde os caças F-35A estão substituindo os F-16. Na Coreia do Sul, a presença dos Estados Unidos é de cerca de 28 mil militares. As principais unidades incluem o 8º Exército dos Estados Unidos e a 7ª Força Aérea, com quartéis-generais em Camp Reis e Pyongyang-taek. O objetivo é apoiar o Comando das Nações Unidas locais e o Comando das Forças Combinadas ROK, Estados Unidos. As Filipinas, historicamente afetadas pela agressão chinesa no Mar Sul da China, estão cooperando estreitamente com os Estados Unidos para estabelecer novas bases. Recentemente foram designadas mais 4 bases sob o Acordo de Cooperação de Defesa aprimorada, totalizando 9 locais estratégicos. A presença significativa dos Estados Unidos no Japão, Coreia do Sul e Filipinas fortalece as capacidades militares dos aliados na região, aumentando a pressão sobre a China com exercícios militares conjuntos mais frequentes e maior envolvimento de membros da OTAN na região. A força militar contra a China torna-se cada vez mais substancial. Imagens de satélite revelam planos secretos da Coreia do Norte para aumentar o arsenal de mísseis. Imagens de satélite revelam novos planos de produção de mísseis na Coreia do Norte, em meio à escalada de tensões com os vizinhos do Sul e fortalecimento das alianças com a Rússia, aumentando o risco de confrontos militares. A Coreia do Norte está ampliando suas capacidades de produção de mísseis, levando preocupações sobre seus objetivos em meio às tensões crescentes com a Coreia do Sul. Imagens reveladas pelo Encapro mostram obras em diversas fábricas pelo país, incluindo a construção de uma nova instalação do complexo elétrico juvenil Ruichon, na província de Chang'an. Segundo a análise de imagens de satélites, a Coreia do Norte começou a construir um grande novo salão de produção em Ruichon em abril.
Após demolir a antiga instalação no início do ano, esta fábrica é conhecida por produzir mísseis Pyongyang Lightning, e fotos de uma visita de 2010 do ex-premier Kim Jong-un mostraram um sistema de mísseis superficial totalmente montado ao fundo. Outras fábricas que estão passando por melhorias incluem a Fábrica Geral de Motores Pyongyang, que acredita produzir veículos, lançadores de foguetes, e a Fábrica de Máquinas Sinung, uma instalação de produção de ogivas onde o terreno foi limpo, mas para dar início às obras de construção. Os esforços para aumentar a produção militar se alinham com a postura cada vez mais agressiva da Coreia do Norte, que tem provocado a ira de seu vizinho do Sul. Zhang Hung-seok, pesquisador visitante da Royal United Service Institute e diplomata do Serviço Externo sul-coreano, comentou sobre as melhorias nas fábricas, descrevendo-as como uma continuação dos esforços constantes da Coreia do Norte para manter e aumentar sua capacidade de produção de armas. Como bem apontado pelo relatório do NK-PRO, sistema de armas como MLRS, TEL e mísseis antiaéreos constituem ativos muito relevantes contra um potencial conflito com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, afirmou Sang Hun. Ele acrescentou que a cooperação da Coreia do Norte com a Rússia serviu como incentivo e um fator capacitador para aumentar a confiança de Kim Jong-un na indústria de armas da Coreia do Norte. Os laços entre Moscou e Pyongyang se fortaleceram nos últimos anos, com os líderes dos dois países assinando um tratado de parceria estratégica abrangente em meados de junho. A análise do NK-PRO surge após uma série de ações e declarações agressivas da Coreia do Norte no início de junho. Líderes militares sul-coreanos relataram o lançamento de 2 mísseis de curto alcance da província norte-coreana de Gyeonggi, com um supostamente caindo perto da capital Pyongyang durante uma visita ao comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos no Havaí. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol defendeu um treinamento de defesa conjunta mais intensivo entre o seu país e os Estados Unidos em resposta às capacidades nucleares e de mísseis, a evolução da Coreia do Norte e provocações contínuas. Os dois países, junto com o Japão, participaram recentemente de exercícios navais conjuntos no mar da China Meridional, visando aumentar sua prontidão contra a ameaça da Coreia do Norte. Pyongyang emitiu várias advertências em resposta a esses jogos de guerra que, segundo o jornal norte-coreano, cruzaram ousadamente a linha vermelha de uma nova guerra nuclear mundial. Nas últimas semanas, as tensões também aumentaram na fronteira intercoreana. Em junho, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte começou a erguer barricadas antitanque ao longo da zona desmilitarizada da fronteira, visto por alguns como a preparação de Pyongyang para um confronto militar. Apesar das tensões, Sang Hun afirmou que a probabilidade de um ataque em grande escala pela Coreia do Norte parece improvável, dado o estado atual onde as tensões estão relativamente altas e o sul dos Estados Unidos. E o Sul e os Estados Unidos estão alarmados e bem preparados. Acho que as chances de um conflito armado são baixas, ironicamente, concluiu. Mega projeto, investimento de 350 bilhões da China no Brasil. Ferrovia transoceânica é o sonho brasileiro de se tornar uma potência mundial. A construção de uma ferrovia transoceânica financiada pela China com um investimento de 350 bilhões de reais tem o potencial de transformar o país em uma potência econômica mundial. Em um vídeo publicado na última sexta-feira, 26 de junho, o canal Ricardo Clips revelou um projeto que pode mudar completamente o cenário econômico do Brasil. A ideia é ambiciosa, construir uma ferrovia que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, atravessando o Brasil e os países da América do Sul. Com isso, o comércio com a Ásia, principalmente com a China, seria facilitado, reduzindo custos e tempo de transporte de produtos como soja, milho e carne. O canal lembra que o Brasil, em 2023, exportou mercadorias no valor de mais de 1,7 trilhões de reais, mesmo sem uma conexão direta com o Pacífico. Quase metade dessas mercadorias foram para a China, um dos maiores parceiros econômicos do Brasil. Com a nova ferrovia, os custos e o tempo de transporte poderiam ser reduzidos, aumentando ainda mais o comércio com a Ásia. A ferrovia, que atravessará 3 regiões brasileiras e 2 países sul-americanos, não só beneficiará o Brasil, mas também outros países da região, como a Bolívia. A Bolívia, por exemplo, está estudando a possibilidade de construir suas próprias conexões para aproveitar essa nova rota comercial. Assim, o projeto não seria apenas uma oportunidade para aumentar as exportações brasileiras, mas também para fortalecer a influência chinesa na América do Sul. A nova rota ferroviária, aliás, deve reduzir esse tempo em 25 dias, ou seja, para até 2 semanas o tempo de transporte de mercadorias para a Ásia. Hoje leva cerca de 40 dias.
Isso beneficiaria especialmente o agronegócio brasileiro, que inclui produtos como soja, milho e carne bovina. Com a nova ferrovia, o fluxo de negociações pode aumentar bastante. Apesar do potencial, a construção da ferrovia enfrenta desafios bem complicados, como o debate sobre o trajeto ideal. O Peru, por exemplo, prefere um trajeto que passe por uma de suas regiões importantes, enquanto o Brasil sugere um caminho menos elevado nos Andes para reduzir custos. A construção da ferrovia, portanto, não é simples. Existem desafios como a definição do trajeto ideal, a necessidade de investimentos em infraestrutura e a preservação do meio ambiente. Além disso, a estimativa do custo é alta, podendo chegar a 70 bilhões de dólares. O canal Ricardo Clipton lembra que discussões sobre a ligação ferroviária entre o Brasil e o Pacífico não são novas. A primeira proposta concreta, a propósito, teria surgido em 1950, mas não avançou até 2015, quando o representante do Brasil, China e Peru começaram a estudar a viabilidade da ferrovia transoceânica. A rota mais viável, começando do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rondônia, totalizaria 5.300 quilômetros. Um megaprojeto da China, segundo o Clipes, tem o potencial de transformar o Brasil em uma das principais potências econômicas do mundo. Além do impacto econômico, a ferrovia também pode ter um efeito geopolítico importante, pois reforçaria a influência da China na América Latina, assim desafiando a posição tradicional dos Estados Unidos na região. Rússia desafia a supremacia naval dos Estados Unidos com mísseis hipersônicos, novas vulnerabilidades para os porta-aviões americanos. Moscou anuncia avanço estratégico com mísseis hipersônicos Zircon, colocando todos os voos super porta-aviões dos Estados Unidos em alerta máximo. Em um movimento estratégico que promete alterar o equilíbrio de poder naval, a Rússia está apostando alto no desenvolvimento e implantação de mísseis hipersônicos Zircon, projetado para destruir alvos críticos, incluindo porta-aviões dos Estados Unidos. Este avanço marca um novo capítulo na corrida armamentista global e coloca os super porta-aviões americanos sob a nova ameaça significativa. Em 21 de novembro do ano passado, Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, incitou os estaleiros navais do país a construir navios multifuncionais equipados com sistemas de mísseis de alta precisão, capazes de destruir infraestruturas críticas e alvos navais como grupos de porta-aviões. Shoigu também enfatizou a necessidade de manter todos os componentes das forças nucleares estratégicas em constante prontidão. Os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos são essenciais para a manutenção da supremacia global americana e a Rússia parece ter tomado nota. No entanto, a tarefa de destruir porta-aviões não é trivial. Os porta-aviões operam como grupos de ataque compostos por outros navios de guerra de apoio, equipados com sistemas de defesa em camadas, que inclui sistemas de arma de curto alcance, mísseis de médio alcance e sistemas de defesa aérea de longo alcance. Além disso, a Marinha Americana monitora continuamente o espaço aéreo ao redor do grupo de porta-aviões com plataformas AEWCS embarcadas. Mísseis de cruzeiros subsônicos como Caliber não representam ameaça significativa para os porta-aviões, sendo facilmente detectado e destruído antes de chegarem perto do grupo de ataque, mesmo em um ataque de saturação. Atualmente, os navios da Marinha Russa implantam apenas um sistema de armas dedicado a afundar porta-aviões americanos, um míssil P-700 Granite. Este míssil de 7.000 kg com ogiva de 750 kg pode voar a velocidade de até Mach 2.5 em alta altitude, possuindo a capacidade destrutiva significativa mesmo com uma ogiva convencional. No entanto, apenas 2 cruzadores da classe Kirov, Piotr Veliki e Admiral Nakhimov, estão operacionais na Marinha Russa, limitando a ameaça que esses mísseis representam devido ao conhecimento constante da Marinha dos Estados Unidos sobre a localização desses navios. Os mísseis P-800 Onyx, com alta velocidade supersônica e manobrabilidade, têm uma chance maior de penetrar as defesas de um grupo de porta-aviões, mas sua ogiva de 300 kg é significativamente menor que a do Grande. O resultado de um engajamento dependeria das circunstâncias especiais e das contramedidas empregadas pelo grupo de ataque de porta-aviões. O verdadeiro diferencial vem com um míssil hipersônico 3M-22 Zircon, que pode atingir velocidade de até Mach 8 e alvos a distância de 500 a 1.000 km. O Zircon será quase impossível de interceptar pelas defesas aéreas do grupo de porta-aviões. O primeiro navio da Marinha Russa a ser equipado com mísseis Zircon será a fragata Admiral Golovko, parte do projeto 22350. Esse projeto inclui navios equipados com células VLS 3S-14 capazes de lançar mísseis Calibre, Onyx ou Zircon. O Admiral Golovko está programado para ser transferido para a Marinha Russa ainda este ano. A implantação do Zircon em fragatas do projeto 22350 e em destroyers da classe Udaloy
modernizado sugere que a Rússia está determinada a construir uma capacidade antiaérea robusta. Além disso, a integração dos itens submarinos da classe Yasen e Oscar modernizados amplifica ainda mais a ameaça para os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos. A Rússia está, portanto, prestes a alterar significativamente a dinâmica do poder naval global, apresentando uma ameaça formidável aos porta-aviões americanos com mísseis hipersônicos e redefinindo as capacidades de ataque e defesa em alto mar. O novo memorando sobre o gasoduto russo-iraniano pode ser mais sobre a ótica do que sobre substância. Pode-se argumentar que esta é uma maneira mutuamente benéfica de promover seus respectivos interesses ocultos e não é tão substancial quanto alguns podem ter pensado inicialmente devido aos sérios desafios políticos e técnicos que esse projeto enfrenta. Um importante especialista russo analisou abertamente o memorando de entendimento do gasoduto recém-assinado entre seu país e o Irã no final de junho. Em duas entrevistas do Azerbaijão, Igor Ushkov, que é descrito pelo prestigiado Conselho Russo de Assuntos Internacionais como professor na Universidade Financeira do Governo da Federação Russa e especialista no Fundo Nacional de Segurança Energética, sugeriu fortemente que isso pode ser mais sobre ótica do que substância. Este acordo parece ser um divisor de águas à primeira vista, já que alguns dos 300 milhões de metros cúbicos de gás por dia que a Rússia planeja exportar para o Irã, que o Sputnik calculou que equivale aproximadamente à produção máxima dos extintos gasodutos Nord Stream, também podem atender algumas das crescentes necessidades energéticas da Índia. O principal obstáculo, porém, será obter a aprovação de todos os estados do Cáspio para um gasoduto submarino, o que Yushkov sugeriu à mídia de seu país que pode ser muito mais difícil do que parece. Ele elaborou mais sobre isso para a mídia azerbaijana, explicando os investimentos estimados em 10 bilhões necessários para tornar o empreendimento lucrativo. Se o relatório do comerciante sobre o gás sendo vendido a cerca de $100 por 1.000 metros for verdade, isso é próximo ao preço pago pelos países da CEI e é 62% menor do que a China paga pela importação de gás do gasoduto Power of Siberia. Ele conclui que os planos parecem irrealistas e provavelmente buscam objetivos políticos em vez de econômicos. E o Yushkov pode estar certo também, já que é importante que os leitores se lembrem de que a Rússia está supostamente envolvida em uma disputa de preços com a China sobre o gasoduto Power of Siberia 2. Que foi analisado neste artigo aqui no início de junho, logo após a última viagem de Putin para lá no mês anterior. Em resumo, a Rússia quer obter o preço mais alto possível, enquanto a China quer o mais baixo, com cada um acreditando que o outro se curvará às suas demandas quanto mais as negociações se arrastarem. Da perspectiva da Rússia, o iminente pivot back to Ásia dos Estados Unidos inevitavelmente levará a ameaças mais críveis contra as cadeias de fornecimento de energia marítima, das quais a China depende para alimentar sua economia, obrigando assim a República Popular a concordar com preços mais altos para o gás russo mais confiável. Enquanto isso, a visão da China é que as crescentes pressões financeiras sobre a Rússia a obrigarão a concordar com preços mais baixos por razões de conveniência, ajudadas como estão pela dificuldade de vender seu gás em outro lugar. Com esses cálculos concorrentes em mente, o recém-assinado acordo de gás russo-iraniano pode ser, na verdade, um estratagema para melhorar a alavancagem de negociação de Moscou com Pequim, mostrando a este último que ele realmente tem alternativas supostamente viáveis para vender seu gás para a Ásia. Quanto ao que o comerciante relatou sobre a baixa taxa
pela qual a Rússia supostamente concordou em vender seu gás para o Irã, é impreciso um entendimento preliminar que pode muito bem mudar conforme as negociações para um acordo final evoluir. Afinal, se a Rússia está supostamente desesperada o suficiente por receita para começar o longo processo de tentar obter a aprovação de todos os estados do Cáspio para um gasoduto submarino, que não pode ser garantido e que exigirá um investimento enorme que mal compensará no caso de eles concordarem. Então não faz sentido adiar um acordo com a China. O Power of Siberia 2 poderia começar a construção imediatamente após a assinatura do contrato. Previsivelmente, custaria menos e não enfrentaria nem de perto os mesmos desafios técnicos. Por essas razões, é aparente que nem tudo é tão claro quanto parece quando se trata do gasoduto russo-iraniano, com esse acordo sendo menos um divisor de águas do que parecia à primeira vista, após um exame mais aprofundado e muito mais como uma espécie de estratagema para reforçar a mão da Rússia nas negociações com a China. O Irã provavelmente está jogando junto, já que os relatórios otimistas que se seguiram na mídia amigável chamaram a atenção para sua posição geoestratégica crucial e, consequentemente, melhorar seu soft power sem nenhum custo para si. No geral, pode-se concluir que seu entendimento recém-assinado é uma maneira mutuamente benéfica de promover seus respectivos interesses ulteriores e não é tão substancial quanto alguns podem ter pensado inicialmente. Com certeza seria de fato uma virada de jogo se seu gasoduto submarino previsto fosse construído e o gás russo viajasse diretamente para a Índia ou fosse fornecido a ele pelo Irã por meio de um acordo de swap, mas é improvável que isso aconteça na ausência de qualquer progresso sério. A maioria das pessoas pode até esquecer disso no ano que vem.